Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos assiste aqui no Imóvel em Pauta. Nessa data, a gente vai falar, né, Diogão, com uma das pessoas que, por meio da sua atividade, que não é diretamente ligada ao mercado imobiliário, transformou a paisagem de Porto Alegre e de outros lugares do nosso estado, causando um impacto imobiliário tremendo na vida na vida das pessoas, né, Diogão? Verdade. Provavelmente ele foi o formador, o criador da área mais legal de Porto Alegre, com certeza. Bom, isso aí a gente vai falar mais pra frente, porque não só a área mais legal de Porto Alegre, mas outras áreas muito legais também. Então eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui, que nos recebemos, Eugênio Correia, a lenda de Porto Alegre. Isso aí. Eugênio, conta para nós um pouco, em 30 segundos, quem é o Eugênio Correia? O Eugênio Correia é uma pessoa assim, que gosta de fazer coisas diferentes, de coisas marcantes. Por essência, minha atividade, eu sou um corretor de anúncios. Quando guri assim, queria ser jornalista, acabei indo para a faculdade de comunicação, entrei para trabalhar em veículos de comunicação, acabei me consolidando na década de 80 no Grupo RBS, na área comercial. E aí, quando fui para a área comercial, desisti de enfrentar o jornalismo e fui para a parte de propaganda, de marketing e de vendas. Então, meu ofício, eu era um corretor de anúncios do Jornal Zero Hora. Eu vendia anúncio, saí como gerente comercial. Aí, com essa veia de vendedor, eu acabei vendo no mercado uma oportunidade de vender patrocínios para eventos, porque eu, na condição de gerente de cadernos e suplementos da Zero Hora, eu tinha relação com as produtoras de shows de Porto Alegre, na época as mais fortes, Opus e DC7, e surgindo a Opinião, que depois se tornou também uma grande produtora, mas eu vendia muito anúncios para o segundo caderno dos shows para essas produtoras e via que eles tinham dificuldades em vender patrocínio. E aí eu comecei a fazer isso e resolvi daí deixar o Grupo RBS e fazer isso profissionalmente como a minha atividade. Nisso aí foi indo, eu aí assumi, montei uma empresa chamada Mercado Sul, com mais um sócio que era gerente comercial da RBS TV, e nós então começamos a vender algumas coisas além a gente tinha alguma representação de veículos de comunicação convencionais, emissoras de rádio do interior, jornais do interior. Eu tinha, na época, TV Record era uma rede com 2 emissoras de televisão, tinha sido muito grande, mas passava por um período de muita dificuldade. Silvio Santos ainda era sócio, tinha no Rio e São Paulo, nós éramos representantes, eu fui representante do jornal Estado de São Paulo, aí comecei a trabalhar com marcas também, fui representante da Maurício de Souza durante muito tempo aqui, mas principalmente vendendo patrocínio para os shows da DC7 e da Opus. Acabei aí, por força do destino, ficando muito próximo do Sicão e do Dodge, e mais tarde essa minha empresa acabou sendo incorporada pela DC7 e eu acabei sendo o departamento comercial da DC7 quando a DC7 foi para São Paulo. Eu no início fui junto, depois eu desisti, eu não quis ficar em São Paulo, porque eu achava que em São Paulo eu era amigo do príncipe e em Porto Alegre eu era o rei. Aí eu digo, eu vou fazer minha carreira em Porto Alegre, e aí já como sócio da operação no Rio Grande do Sul da DC7, né? Desenvolvemos algumas atividades de entretenimento aí, mercado dos bingos a gente atuou, montamos uns bingos, aí montamos o Planeta Atlântida numa encomenda do Grupo RBS de fazer um grande evento de comemoração dos 20 anos da Rádio Atlântida naquela época, em 1996. Na verdade, isso era meados de 95, né? O aniversário era no verão de 96. Eu tinha uma amizade pessoal muito grande com o Renato Sirotsky, que era o principal executivo do Grupo RBS, que cuidava das rádios. O histórico da DC7 com a Rádio Atlântida como promotora de eventos
Foi a Atlântida, a DC7 foi a promotora que mais entregou eventos com assinatura da Rádio Atlântida. O Renato identificou isso e nossa amizade pessoal também foi fundamental para a gente desenvolver esse negócio juntos. Aí me convidou, eu já estava sozinho aqui em Porto Alegre o Sicão e o Dodge, muito focado em São Paulo. Foi no ano que eles trouxeram o Michael Jackson para o Brasil. E aí o meu primeiro show aqui em Porto Alegre, que eu toquei sozinho, foi do Tim Maia. Foi uma experiência incrível. Ele apareceu. Comigo ele vinha, eu tive um convívio de 2 anos. Isso, na verdade, foi em 94. Eu tive um convívio com o Tim Maia de 2 anos antes dele morrer. Talvez, se eu tivesse tido um convívio antes com ele, ainda eu poderia ter tido mais frutos dessa relação. Eu me dava bem com ele. Eu sabia administrar aquela loucura dele. Era uma loucura que eu soube contornar. Eu fui buscar ele em São Paulo. No Rio de Janeiro, desculpa. Conta pra nós como é que foi essa aproximação. Cara, ele é uma lenda difícil, famosa por ser difícil de lidar. Como é que conseguiu desdobrar a fera? Primeiro eu soube que eu tinha uma amiga minha chamada Sandra Sienkiewicz, que era diretora artística do Olímpia, que era uma casa de espetáculos em São Paulo, na qual ele ia. Ele nunca deu cano nas temporadas que ele fazia no Olímpia. E aí eu perguntei, Sandra, como é que é trabalhar com o Tim Maia? Ela disse, olha, Eugênio, pelo que eu te conheço, tu vai te dar bem com ele, tá? Tu vai ter que ter um pouco de paciência, né? O cara é de um outro planeta. Não é uma pessoa normal que nem a gente, assim, apesar de ele se alimentar, de tomar banho, escovar os dentes, mas ele não é uma pessoa normal. Ele tem umas características, tem que saber lidar com isso. Ela me deu um briefing como ele era, eu me aproximei dele, ele estava sem empresário, ele tinha um produtor que era ao mesmo tempo o saxofonista da banda. E aí eu tratei com ele, tratei com o saxofonista e fui buscar ele 2 dias antes do show aqui em Porto Alegre. O show era num sábado no teatro, no ginásio Tesourinha, ali, aquele perto da 0 hora lá. E eu fui na quinta-feira buscar ele. Aí nós viemos na sexta-feira. A gente foi escoltar ele em São Paulo. Essa foi uma das dicas que te deram. Do Rio. Não deixa ele se perder no meio do caminho. Não deixa ele se perder no caminho. Me disseram que assim, ele não pode cheirar cocaína nem tomar uísque. Não pode de jeito nenhum. Isso de jeito nenhum, porque aí ele pira, sai fora. Então, não deixa ele chegar perto dessas coisas. Eu contratei uma pessoa que aqui em Porto Alegre ficou com ele 24 horas, mas na chegada lá já foi muito engraçado. Na saída do Rio de Janeiro, eu tinha alugado um Fiat, ele veio comigo, eu me hospedei no hotel que ele morava na Barra, ele morava num flat na Barra da Tijuca. Me hospedei lá na noite anterior, até eu saí e acordei no outro dia bem cedo, assim, não tinha nem... o café não estava nem aberto, a gente saiu, ele entrou numa padaria, viemos eu e ele dentro de um Fiat 147. Meu Deus! E aí saímos da Barra, e na época não tinha linha amarela, tinha que vir por toda a Zona Sul, entrar ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, ir pelo túnel, pelo Rebouças. Tu foi dirigindo? Eu dirigindo e ele do lado. Aí chegamos num viaduto Paulo de Fronteira, ali logo que sai dos túneis, já em direção ao Galeão. Ele puxou um baseado. E isso ele podia. Aquela hora da manhã, sem tomar café, sem nada. Aí ficamos num engarrafamento no viaduto Paulo de Fronteira. Umas crianças reconheceram ele. Aquela fumaceira dentro do carro. E ele... Aí começou a lenda. Aí chegamos no aeroporto. Ele estava muito preocupado com o baterista, que seria um baterista novo, porque o baterista da banda teria ficado doente e não poderia fazer os shows em Porto Alegre. Aí eles trouxeram um baterista extra. Eu digo, mas vocês conhecem o cara? Já tocaram com ele? Não conhecemos. Mas ele estava muito preocupado com esse baterista que não aparecia. Aí eu entendi, aí chegou o baterista com uma garrafa de Logan. Aí diz que ele estava tão nervoso querendo o baterista. Aí eu digo, olha cara, tu não vai beber. Ele disse, se eu não beber, eu entro no avião. E agora, como é que fica? Aí, bom, não tinha... Ele tinha que entrar no avião, tive que ceder. Aí ele abriu o Logan, arrumaram gelo, arrumaram um copo. Aí ele tomou um golinho, foi entrar
foi passar Pelo check-in. pelo check-in ali, no raio-x, daí não podia entrar bebendo, mas entrou com a garrafa, ele entregou daí o uísque que ele estava tomando no copo, e aí eu digo, vou tomar lá dentro. Nós já estávamos meio tinha comido um pão de queijo ali? Até... Já tinha comido um pãozinho de queijo, já, porque né, a fome era demais. No aeroporto a gente comeu um pão de queijo. E aí ele entrou, quando entrou no avião, esperou, aí ele pediu gelo, puxou aquela garrafa. Ele tinha uma secretária que acompanhava ele, a Adriana, coitada, né? Essa que pagava os pecados. E aí foram preparar e tal, e aí era a moça lá, disse, só depois que levantar, então a gente lhe dá o gelo. Levantou e veio uma turbulência o tempo inteiro. E ele não conseguiu beber. E eu me mijava de rir, sabe? Eu digo, velho, eu te disse que não era para te beber. Mas, enfim, ainda tinha uma sexta inteira pela frente, tinha um sábado pela frente e tinha aquela garrafa de Logan. Chegando em Porto Alegre, eu botei essa pessoa que era uma ex-secretária do Dodge, que era uma pessoa rápida, e peguei uma suíte no Plaza antigo, aquele Plaza Porto Alegre, e nessa suíte essa moça dormia, eu peguei um quarto, ficava a secretária dele, na suíte ficava essa minha funcionária na antessala e ele no quarto. Acabou dando certo, foi muito engraçado, ele me chamava o tempo inteiro e dali, durante o show, ele dizia, Eugênio, cadê o retorno tá uma merda, esse cara aí que tu contratou para fazer um som, muito bonitinho, mas não sabe nada. E aí ele dizia, eu só quero saber se tu vai me levar pro Gruta Azul depois. Ele gostava, ele foi pro Gruta Azul. E aí começou uma relação, fiz alguns shows com ele, e até que acabou vindo o Planeta Atlântida e ele faleceu um pouco depois do Planeta, né? O Planeta foi um dos últimos shows dele. Foi um dos últimos shows dele. Depois do Planeta, ele faleceu num show em Niterói. Eu soube, eu depois do Planeta sempre tirava uns dias de férias, eu na época me envolvia muito. E me envolvia nos primeiros Planetas, eu me envolvia aí do contrato do Pipoqueiro até o contrato da Rita Lee. Passava tudo por mim. Hoje eu tenho uma situação bem distinta, hoje eu estou numa posição de conselho lá, né? Sou sócio do evento, mas a operação ela está muito com as nossas equipes aí da RBS e da DC7. Mas nos primeiros Planetas eu me envolvia demais, e me envolvi demais com ele. O Tim Maia veio no segundo, ou no terceiro Planeta no Rio Grande do Sul, ele foi em 98, que ele veio. E ele fez o primeiro Planeta de Santa Catarina. No Planeta, assim, ele ficou reclamando que tinha uma discoteca tocando do lado. No show dele, ele dizia, falta de respeito de você comigo. E eu digo, olha, isso aqui é um festival multimídia, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, isso falta de respeito. Até que eu disse, olha, essa discoteca é fora, um cara tem uma discoteca do lado, não tem como. Ele mandava, desligue agora, senão não continua o show. Mas continuava. Se vocês botarem no YouTube, ainda tem YouTube, Planeta Atlântida, show do Tim Maia no Planeta Atlântida, ele passa o tempo inteiro me chamando para reclamar de alguma coisa, de vou ficar hiper conhecido, né? Assim, estou me chamando o tempo inteiro. E uma relação que foi de pouco tempo, fiz alguns shows com ele, fiz um show no Guarujá com o Tim Maia, depois em Curitiba e depois Planeta Atlântida. Foi aqui em Porto Alegre, Curitiba, Guarujá e o Planeta. Mas era uma figura de um coração gigantesco, né? Então, coisas que a vida, né? Às vezes, para tu ter um dom artístico, não necessariamente tu precisa ser maluco, né? Sim. Mas às vezes, talvez, existe muito artista que é maluco, né? Isso não é incomum. Sim. Mas ele era uma figura fora da curva. Faleceu aí num show em Niterói. Durante o show? Antes de começar o show, não chegou a entrar no show. Teve um ataque cardíaco e faleceu. E o Planeta, como a gente estava primeiro falando nisso e acabamos desviando para essa relação do Tim Maia, e meu primeiro show que eu produzi sozinho pela DC7, né, como sócio, foi o Tim Maia, mas o Planeta acabou, o Renato Tiroski então nos convidando
para desenvolver um evento para comemorativo a 20 anos da Rádio Atlântida. O Geraldo Correia era o executivo de rádio e televisão na época da RBS, foi ele que aprovou. O orçamento na época era de muito valor. Quando chegou a 1 milhão, ele me chamou e disse: olha, estamos em 1 milhão aqui. E eu digo: é um milho grande, né? Mas a gente vai fazer um troço bacana. E aí, primeiro eu criei uma série de eventos que começavam na Guarita, em Torres, no Ano Novo. Era um show no Réveillon com Milton Nascimento, aberto ao público, com projeção de imagens a laser nas pedras da Guarita e um show do Milton ali. Nossa! E tinha uma série de eventos todo final de semana no litoral norte do Rio Grande do Sul. Tinha evento de Cidreira a Torres. Encerrava no Carnaval. Começava no Réveillon, encerrava no Carnaval. O Carnaval seria na Saque, lá em Capão da Canoa. Mas tinha evento em Bé, tinha evento... Queríamos um luau com o Fernando Abreu em Atlântida, aberto ao público. Queríamos uma festa com DJs, que não era uma coisa muito comum. Íamos trazer 2 DJs que trouxemos para o planeta, mas seriam umas festas isoladas em Imbé. Em Imbé vivia um momento de gurizada, assim, de juventude, naquele verão ali de meados dos anos 90. Então nós criamos esse guarda-chuva com evento todo final de semana. Futebol de modelos lá no estádio Cecinzão. Eu lembro disso, eu lembro. Foi lá mesmo, né? Eu não fui, mas eu lembro. Tu sabe que assim, aí o que aconteceu na verdade? Eu vendi esse projeto para o Geraldo Correia, para o Renato Sirotsky e para o Sérgio Cunha, que era o diretor comercial na época de rádios da RBS, que tinha que viabilizar com patrocínios. E todo mundo encantado: baita projeto e tal, vamos tocar e tal, que legal. Aí eu sentado com o Dodge, um tempo depois, a gente foi num feriado para Atlântida para avaliar entre as atividades. Num final de semana, teria um show na Saba Campestre em Atlântida. Era um show do Paralamas do Sucesso, com abertura de 2 bandas gaúchas. Aí a gente conversando, eu e o Dodge sobre o projeto, o Dodge lembrou: olha, cara, a gente tem esse fim de semana na Saba, por que a gente não faz tudo junto? Em vez de começar no Ano Novo, vamos reunir todas essas atividades: futebol de modelo, corrida de kart, paintball, a laser, a gente botou uma arena de paintball, esse monte de shows, DJs, vamos fazer tudo junto, vamos, tipo uma bomba atômica. Na época tinha aquela rede de cafeterias, tinha o Hard Rock Café e tinha o Planet Hollywood, que era daqueles atores, né? O Schwarzenegger, o Stallone, tinha uma rede de comida junk americana, Planet Hollywood. Aí o Dodge, foi dele a ideia do nome Planeta Atlântida. Ele disse assim: cara, vamos botar tudo isso num final de semana só, tudo junto. Vamos fazer um mundo Atlântida, um universo Atlântida, um planeta Atlântida. Eu digo: esse nome é muito bom, Planeta Atlântida. Vamos, então vamos. Aí chego lá na RBS, convoquei de novo o Geraldo Correia, o Sérgio Cunha, o Renato Sirotsky. E aí ele disse: não, está muito bem encaminhado e tal, acho que a Coca-Cola vai patrocinar nosso projeto. Eu digo: não, vamos mudar. Não vamos mudar e tal. Era o cliente não querendo mudar a ideia que eu já tinha vendido, né? Eu digo: não, vamos mudar, eu tenho uma ideia melhor. Aí eu mostrei para eles o Planeta Atlântida e eles ficaram: realmente, essa é um... E aí, aquele que seria o show do Paralamas do Sucesso com alguma... Acho que era o Duca Lendecker, que tinha a banda Cidadão Quem, 2 bandas abrindo, e mais o show do Paralamas, virou o Planeta Atlântida. Então, 14 shows. Aquele primeiro ano veio Rita Lee, veio Fernando Abreu, veio o Fenômeno Mamonas Assassinas. Sim. Que eles acabaram falecendo também. Uma carreira muito curta, né? No auge foi aquele verão do Planeta.
e aquele acidente de avião foi no carnaval seguinte ao ano que eles se apresentaram no Planeta. E aí o fenômeno acabou acontecendo, acabou virando. Né? Em quanto tempo vocês, da mudança da ideia até a execução, quanto tempo vocês tiveram para executar isso? Muito pouco. A gente gosta de trabalhar com rabo de foguete assim. Foi meio loucura assim, fazer aquilo. Foi, mas a RBS acreditou. Né? Ele deu um pequeno prejuízo financeiro naquele primeiro ano, foi patrocínio da Gangue, patrocínio da Coca-Cola. O principal patrocinador era a Coca-Cola, depois a NET entrou como patrocinadora também. Ele deu um pequeno resultado negativo naquele primeiro ano, ele empatou em 1997, na segunda edição. Aí nós, depois que empatou, assim, chegamos à conclusão, não vamos esquecer, eu estava com o Nelson Silasco na beira da praia, comentando, digo, olha, acho que a ideia é, vamos fazer 98 e depois vamos fazer um ano sim, um ano não, né, Nelson? Sim, eu acho que essa... E digo, olha, se continuar dando certo, tu vai ter dificuldade de fazer um ano sim, um ano não. Acho que você vai ter que fazer todos. E, enfim, aí ele só foi ininterrupto nos 2 anos de pandemia. Né? E o que foi a virada da chave que começou a sair um resultado empate para um resultado positivo? Em 98 já começou a fazer um resultado positivo, mesmo com a entrada de Santa Catarina, que foi o primeiro ano, que não foi positivo lá, mas na soma dos dois deu positivo. A virada foi que o evento consolidou. Os patrocinadores entraram forte, porque sempre o público foi cheio, né? Sucesso. O recorde ainda é da edição de 1999. É mesmo, né? 99 teve um fenômeno que era o Axé Music. Eu estava lá. Sim, eu tava. Terra Samba era uma banda. Ainda 99 foi o último ano que a Ivete Sangalo se apresentou no Rio Grande do Sul como vocalista da banda Eva. Aí depois ela encerrou a participação dela na banda Eva no Carnaval em Salvador e ela voltou como Ivete Sangalo no Planeta de 2000. Aí já com uma carreira solo, né? Nesse Planeta Atlântida eu paguei a água mineral mais cara da minha vida. Naquela época eu estava no meio da pista de dança, eu paguei R$15 uma água. Cara, era uma fortuna. O cara conseguiu chegar com um isopor cheio de água e, cara, é R$15. Hoje era 100 e poucos reais. E se tu saísse de lá, tu não conseguia sair de lá, né? Do meio. Sim, naquele momento exatamente. Existia uma dificuldade de se controlar o ambulante lá dentro. Claro que, né, ao longo de 30 anos isso foi muito aprimorado, né? Hoje tu não vai precisar ter esse desaforo, os ambulantes são controlados, a praça de alimentação que foi consolidada pelo Eduardo Durgante durante 25 anos. O meu irmão Bélix da CFL foi um engenheiro do Planeta também no meio... O Eduardo, o Duda ou o pai dele? O pai do Duda. O pai do Duda. O Emiliano a gurizada tinha um bar chamado Arames. Claro, o Arames, famoso. O Arames estava... Um dos segredos do Planeta também que eu levei as operações referências. Eu levei o Alemão Ney de Torres, que tinha o oásis do Alemão Ney, levei para dentro do Planeta. A Adélia, que era uma referência. A Adélia chegou até a me emocionar em falar dela. Ela foi lá me pagar assim, com dinheiro contado. E eu digo, e aí faltava, sei lá, tinha vendido por, sei lá, 5 mil, e aí faltava 300 pilas de Adélia. Deixa, tá certo, né? Esse recurso aí, pagou em dinheirinho. O Arames, que era em Atlântida também, em Imbé tinha o Nucanua, e esses bares, essas operações apareceram no Planeta como uma atração. Assim como tinha a Rita Lee, assim como tinha a Fernanda Abreu, tinha a participação desses bares referências no litoral norte do Rio Grande do Sul, tanto em Torres, quanto em Imbé, quanto Atlântida, participando do projeto. E vendeu tanto que no final, eu me lembro dos guris do Arames, assim, não tinham... a bebida estava quente e as pessoas consumiam cerveja quente. Não importa, manda quente, manda do jeito que dá na saída. Um amigo meu botou uma loja de churrasquinhos, né? E ele me lembra que ele depois saiu e comprou um automóvel Santana, com o resultado que ele teve
nessa venda de churrasquinhos. Aí deslanchou aí uma história de 30 anos bacana. O Planeta agora, a edição de 2026 vem forte, comemorativa a essas 3 décadas, né? E Eugênio, todo esse desenvolvimento do Planeta Atlântida acabou a ajudar a transformar a Atlântida num mercado imobiliário pujante também, né? Quando tu chegasse lá, como é que era? Quando começou o Planeta? O Wagner tinha o Lagos Park remando para estabelecer. Na época o Solon era nosso amigo, né? E ele tinha muita área lá. Depois o Solon deu uma despirocada aí, e aí ele começou a inventar coisas que o Planeta não era bom para praia e tal. O Planeta consolidou tudo aquilo. Sim. Os condomínios que se porventura reclamam, eles chegaram depois do Planeta. Já existia o Planeta. E quem tem filhos adolescentes, é muito mais fácil que os filhos vão a pé. Sim. Daqueles condomínios muito próximos a Sábane, né? Que é o Coronado, o Lagos, o Ilhas, um outro lado, o Wagner, que foi um segundo que ele implantou lá, né? Que esse foi um sucesso absoluto. E aí isso depois, a decorrência, o litoral inteiro virou, né? Então ali o entorno foi indo, né? Foi indo em direção à Atlântida Sul, agora está indo em direção a Torres, né? Ali Capão da Canoa já está com condomínios premiums aí lançados. Depois também tem áreas que a gente sabe em Maquiné ali que tudo vai virar grandes condomínios, grandes empreendimentos de segunda moradia na região, né? O Planeta acompanhou tudo isso. Sim. E claro que a gente ajudou a consolidar a marca Atlântida, referências. Tu tem um condomínio ali em Atlântida Sul, que é no município de Osório, e tu diz que tem casa em Atlântida, né? Tu tem casa no condomínio de Capão da Canoa e a referência é a Atlântida. Atlântida é a grande referência. Acho que também revitalizaram, muito feliz o prefeito lá, o Salcinho Barbosa, revitalizou aquele centrinho lá, resgatou, que estava morto, né? O centrinho estava tirado. Eu, na minha época de guri, eu ia muito no shopping. A Adélia já era mais para gurizada, mas, né, os meus sobrinhos frequentavam a Adélia, eu era do shopping. E o centrinho de Atlântida era a grande referência. E o Capão da Canoa, que também tem seu centrinho, tinha lá um boliche e tal, era mais popular. E a Atlântida era a atividade de lazer dos bacanas. E aí o centrinho acabou morrendo e agora está revitalizado. Sim. Né? Com o aspecto da Roubadinhas, né? Bem bacana. E agora, Planeta Atlântida, Rádio Atlântida, a praia de Atlântida, qual é a chance de dar um jeito na plataforma de Atlântida? Não acho que poderia ser uma medida, um presente para os atlanticanos? É um grande ícone, né, do balneário lá de Atlântida. Eu tentei me envolver, né, há uns anos atrás, mas existem duas coisas. Ali é uma associação privada, né, em cima de uma concessão pública de ter aquela plataforma, uma concessão de mais de 50 anos, eu acho. E hoje tem lá uns 10, 12 sócios e eles não se entendem muito entre eles. O Ministério Público também às vezes entra para o bem e às vezes não é uma coisa... Não ajuda muito. Não ajuda muito. Né? Então não ajudou. Aí eu acabei me afastando. Achei que era uma bandeira que eu... Nesse momento da minha vida, não estou com saco de levantar. Sim. Essa é a verdade, né? Sim. Já levantei outras, aqui em Porto Alegre, no Cais Mauá. Justamente acho que, né, Diogão? Justamente sobre o Cais Mauá, eu queria saber como é que tu conseguiu montar esse negócio e como é que foi a relação com o ente público, porque a gente sabe que tem alguns requisitos, né, que tu tem que cumprir, e a morosidade, né, do ente público frente à nossa celeridade do ente privado. Porque fazer um spoiler aqui, né, para quem não sabe, hoje Porto Alegre tem condições de oferecer programas abertos a todos em alto nível e de frente para o Rio. Hoje Porto Alegre tem condições de oferecer uma coisa bacana
na frente do Rio é porque o Eugênio Corrêa colocou a mão. Então não apenas valorizou a Atlântida como centro de Porto Alegre e consequentemente toda a cidade, né? A partir do momento que torna o ambiente mais atrativo. Conta para nós um pouco dessa aventura aí, Eugênio. Não sozinho, tive, né, a minha parceria da DC7 com a Tornac, né, que a Tornac também nos ajudou muito a construir, mas eu especificamente, né, o Dodge e o Sicão acreditávamos muito sempre no cais e fazer algumas atividades ali, e eu me dediquei a botar isso em pé. Se tem um assunto que eu domino muito é docas. Eu acabei aí nos meus últimos 15 anos, todas as minhas viagens, eles eram as minhas viagens pessoais, assim, de turismo, eu fui conhecer docas pelo mundo inteiro. Eu conheci, todo mundo conhece Puerto Madeiro, mas eu na Argentina conheci Rosário. Fui ver um jogo do Grêmio, era uma desculpa para mim conhecer as docas de Rosário. Rosário tem um rio e é uma cidade com características semelhantes a Porto Alegre, porque não adianta tu trazer aquilo que eu não posso trazer o Fisherman's Wharf de Nova York ou o Pier 17, o Fisherman's Wharf, desculpa, é de São Francisco, ou o Pier 17 de Nova York e simplesmente implantar em Porto Alegre, que são hábitos completamente diferentes, né? Mercados diferentes. Porto Madeiro de Buenos Aires, Porto Madeiro, algumas coisas, né, consolidaram, outras não. E Buenos Aires é uma capital que tem um fluxo de um volume turístico, né, 100 vezes maior que o nosso aqui em Porto Alegre. Mas tudo tem que tirar referências. Eu então conheço Gênova, conheço Estados Unidos, eu conheço Porto, docas em mar, docas em lago, docas em rio, docas em tudo. Em torno de Nova York existe um lugar que funciona muito em Maryland, que é a cidade de Baltimore. Ela tem uma península que forma um braço de mar e tem uma vida em torno dessa península. Numa ponta é residencial, na outra ponta é comercial, no meio é o centro financeiro de Baltimore, hotelaria, shoppings, vida noturna e moradias. E aí então tu vai de uma ponta para outra, tu utiliza o water taxi, né, que são pequenas embarcações assim, que é o transporte coletivo deles. A cidade de Baltimore fica muito em torno disso. Depois também eu estava em Nova York e vi que tinha um show do Metallica em Buffalo. Eu nem sabia que Buffalo era dentro do estado de Nova York, né? Mas e Buffalo é na beira de um lago onde tem muita atividade em docas que já foram docas de armazenamento de produtos, que viraram docas de entretenimento. E eu fui pro show do Metallica como uma desculpa. Eu queria conhecer de fato Buffalo, que era uma doca num lago gigantesco. É o mesmo Michigan, né, que vai até Chicago, que tu não vê a outra ponta, e que faz fronteira com o Canadá. Buffalo é onde é mais perto das famosas cataratas do Niágara. E tem lá atividades turísticas, entretenimento. Gênova é uma loucura. Gênova aproveitou muito bem até os guindastes que... Nossa, aqui no Cais Mauá são decorativos. Lá tu tem uma atividade nos guindastes, assim, tu sobe, paga, entra dentro do guindaste, ela tá lá em cima, tu enxerga a França. É muito legal isso. E eu casei há 23 anos atrás, a minha primeira mulher, que é a mãe do meu filho. A gente utilizou uma doca do Cais Mauá. Eu nunca me esqueci, assim, que eu, conversando com a Bettina Becker, minha amiga pessoal, e estava começando com a empresa dela ainda na época de eventos sociais, né? E ela me disse: Eugênio, tu não pode ir aí fazer um casamento no Juvenil, no Country Club, né? Careta, né? Assim, então, todo mundo faz. Tu tem que fazer num lugar diferente. Faz numa doca do Cais do Porto, alguma coisa assim. Eu já tinha feito algumas atividades. E como é que tu conseguia o Cais do Porto? Tu tinha alguma relação com o governo?
tu era amigo ou alguém da Secretaria de Transportes, que era quem sempre comandou. Aquilo já eram armazéns abandonados. Eu não sei se o Marcelo lembra, se estava envolvido em umas festas que a gente fazia, chamada Festa Cores. Claro! A Festa Cores. A Festa Cores, que era uma balada da Liquid com o Café do Prado. Sim. Nós fizemos durante 3 anos essa festa nas ruínas do cassino em Gramado. Num lugar à beira da lagoa era Cores de verão. Nas ruínas do cassino era Cores de inverno, e em Porto Alegre era Cores de Natal. Durante 3 anos foi num pavilhão que hoje é o pavilhão que está dentro do complexo do Cais Embarcadero. Fora isso, eu fiz algumas atividades até corporativas. Eu me lembro que eu fiz um lançamento da marca Oi, utilizando um pavilhão lá. Depois fiz, junto com a Betina, um lançamento daquele projeto imobiliário do Alphaville. A gente lançou lá num dos pavilhões do Cais Mauá. O Opinião fazia algumas coisas de vez em quando. Eu fiz alguns eventos também para as lojas Pompeia. E aí eu me lembro que no governo Germano Rigoto, eu estava com a Carmen Ferrão lá e nós conversamos com o governador. E ele cedeu e disse, olha, vai ser a última atividade que vai ter, assim, cedida quase que informalmente, porque depois nós vamos começar a privatizar aquilo ali. Nasceu o que depois veio a se consolidar no governo da governadora Ieda, e eu acompanhei tudo isso. O Rigoto nomeou o falecido Edemar Tutquian, que era um executivo aí que trabalhava no setor público, né? E ele virou secretário para desenvolver aquele projeto. E a governadora Ieda deu continuidade de fato. Aí ela lançou um edital de licitação, foi ganho por um grupo espanhol. E eu nunca quis o cais inteiro, o Cais Mauá inteiro. Eu queria só a parte de entretenimento. Ele previa 4 módulos. Um open mall, onde hoje é o Cais Embarcadero. Depois, o segundo módulo era os pavilhões, propriamente ditos. Um terceiro módulo, um módulo de incorporação imobiliária, que falavam que era a joia da coroa. Aquilo, o resultado daquela incorporação imobiliária, o VGV é muito alto. Ele ia bancar a viabilização dos armazéns, principalmente. E no final, o 4º módulo, esses armazéns seriam nas antigas docas, onde hoje opera um corpo de bombeiros. E ainda tem um equipamento que era uma antiga fábrica de gelo. Dependendo por onde tu entrasse, seria o primeiro, né? Porque existiam os acessos, seriam pelo final da Ramiro Barcelos. Tem aquele buraco lá, tu ia passar por baixo daquele buraco, aí tu saía ali na companhia de silos e armazéns, tu pegava a esquerda e entrava no Cais Mauá, no complexo de entretenimento. À direita tu vai para o porto, propriamente dito, onde é o porto hoje de Porto Alegre, né? E ali depois não sei o que iam fazer com a área da companhia de silos e armazéns. E ali era o módulo 4, onde tem uma antiga fábrica de gelo tombada, que tu não podia mexer muito, mas o entorno tu podia mexer. E ali nós íamos fazer um espaço de entretenimento. Eu vendi para a Heineken um patrocínio, iria se chamar Heineken Station. Seria um espaço todo verde, com iluminação verde. Teria aí uma meia dúzia de restaurantes e dentro do equipamento, já tinha fechado com Santo Antônio, eu me lembro, com Jorginho Aita, o Copipi, que acho que não estava em Porto Alegre ainda, ele só tinha no Rosa, também ia vir para nós. Ia ser umas operações bacanas de restaurante, e dentro do complexo tombado, ele ia ter galerias de arte, uma pequena sala de cinema, mais até para se discutir o mercado cinematográfico, e as atividades assim que eram mais até de certa forma lúdicas, bancadas por patrocínios, que não se viabilizavam só com as suas receitas. Então, essa era a ideia, esse projeto. Cheguei até a vender para a Heineken.
E o projeto nunca saiu do papel. E a governadoria que estava com uma reeleição encaminhada, não se reelegeu, entrou o governador Tarso, o governador... e sempre quando há trocas de governo, assim, né? Sim, as coisas... Demorou, aí a ANTAC resolveu se manifestar, que é a Associação Nacional dos Transportes Aquaviários, não tinha mais nada a ver, porque aquilo deixou de ser um porto operacional. Se deixou de ser um porto operacional, deixou de ter qualquer interferência de órgãos como a ANTAC, como o Ministério de Transportes, não tem mais porquê. Era um imóvel na beira do rio, um imóvel que o proprietário era o governo do estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente começou a acompanhar tudo aquilo, aí trocou de mãos, entrou às vezes em mãos erradas, até que uma vez aí um grupo gestor, eu tinha um pré-contrato assinado com esses espanhóis, e um grupo gestor que comprou o projeto destes grupos espanhóis, aí, porque esses espanhóis quebraram na Espanha, tinham 3, tinha 2 de Madrid e 1 de Barcelona. Só o de Barcelona era forte, os 2 de Madrid, o único ativo que eu acho que eles tinham na vida era essa concessão aqui no Rio Grande do Sul. Eles estavam com dificuldade até de vir, tamanho momento de dificuldade que eles atravessavam. E tinha um consultor aqui, que era o Maurílio Storti, que acabava bancando passagens para eles virem, para tomar decisões, para poder operar, trabalhar. Eles vinham umas 2, 3 vezes por ano. E eles acabaram vendendo por um controle para um gestor de fundos do Rio de Janeiro. Esse gestor de fundos, no sentido de tentar levantar alguns adendos no contrato, ele prometeu, o governador que se candidatou, o governador Tarso prometeu em campanha botar na Copa do Mundo de 2014, o cais iria estar operando, não é porque a governadora que iniciou o processo não se reelegeu, que não teria continuidade, o processo teria continuidade, e ele na Copa do Mundo queria fazer alguma coisa. Esse gestor nos chamou e pela primeira vez nós fizemos uma edição de 40 dias do Cais Embarcadero. Na época eu fiz uma parceria com a Void, com o Clube 688. Nós fechamos o Clube 688 e transferimos durante esse período para um pavilhão. Tem um que faleceu, não sei se é o Claudinho ou o Bochecha, mas o que sobrou foi lá, né? E foi um show muito legal. O Fabrício Crefe levou. O Fabrício Crefe, que estava parcelado contigo lá na ocasião. Eu dei guarida para todo mundo. O parceiro era o Clube 688/Void. Os jogos passavam lá também. Os jogos e depois tinha festa. Sim, o famoso 7-0. Abriu com um jogo do Brasil num 12 de junho, que era Dia dos Namorados. Então foi um sucesso. A abertura foi uma loucura. Foi muito bom. E não era só isso, ele era um pavilhão, nós ocupamos 2 pavilhões e mais uma área meio ali, onde fizemos um food hub, um food hall, na verdade, porque não tinha discussões, era comida de rua. Eu me lembro que tinha o Chocólatras, tinha várias... Lindo. Depois tinha um outro pavilhão onde eu tinha uma parceria com o Sebrae, onde o Sebrae estava mostrando novas atividades e tal, e aí depois também com uma secretaria do governo da época de pequenos produtores, assim, que levavam lá, vendiam produtos coloniais, mel e tal. Tinha uns índios que vendiam artesanato, num dos pavilhões. Mas os pavilhões que realmente bombou era o pavilhão das festas. Ali nasceu um produto que hoje é gigante, chamado feijoada com samba. A feijoada com samba ali da produtora Combo nasceu ali. Então eu tinha, e aí e quem tomava conta era o Robertinho, o Vale e os guris da Void, o Marco Arione, o Pedro Gade,
bem envolvidos na época, né, no processo, mas assim a gente fez festas. Tinha um cara que fazia festa em Caxias do Sul, foi a festa Red Candy e outras, a própria, depois que hoje é a Provocatura aqui, a produtora do Thiago Escher, do MP Magalhães, aí também fez festa lá. A gente deu guarida para todo mundo, foi muito, muito legal. E durante 40 dias funcionou, que era uma maravilha, né? Foi o fatídico 7-0 também, a gente assistiu lá. Eu me lembro que nós acabamos fazendo todos os jogos, porque o Brasil, ele foi... longe, né? Ele foi, né? Ele disputou todos. Né? Disputou terceiro e quarto, né? Sim. Depois de tomar 7 da Alemanha, ele disputou o terceiro e quarto. E aquilo foi uma espécie de aperitivo, né? Ali foi lançada uma maquete com todo o projeto do Cais Mauá, mas a gente ainda lá no espaço aquele perto da rodoviária. Foi indo, e o que aconteceu? Eu sempre estive próximo, às vezes mais próximo, às vezes um pouco mais afastado, mas à medida que a roda gigante ia passando, eu tinha meu posicionamento. E Deus quis que eu tivesse na hora que foi para mim assumir o meu carrinho, e esse carrinho a gente fez andar. Depois de muita coisa que acabou, passaram vários governos e não evoluiu. E aí esse fundo Cais Mauá, ele acabou sendo abandonado na Bolsa de Valores. E uns guris novos, assim, que tinham muita boa vontade, mas não tinham musculatura para tocar o projeto. Mas eles tinham muita boa vontade, eles estavam se especializando. 2 caras de São Paulo, eles montaram a LAD Capital. A LAD Capital era uma gestora de fundos estressados. Eles queriam se posicionar como gestores de fundos estressados, e obviamente que se eles conseguissem recuperar o Cais Mauá, seria uma grande referência aí para eles como, né, gestores aí de fundos que estavam mortos. E acreditaram, e eles nos propuseram a levar o embarcadeiro para o que tinha tido aquela edição de 40 dias na Copa de 2014, né? Levar para onde estava previsto inicialmente o Open Mall. Aí o projeto mudou completamente, né? Aquele projeto que tinha sido validado, já tinha se passado 10 anos, não tinha sentido, e a gente então topou, porque isso seria muito legal. O governador Eduardo Leite gostou muito da ideia, né? Porque serviria como uma espécie de showroom para mostrar o potencial do projeto inteiro, do Cais Mauá. E também havia um anseio gigantesco da sociedade gaúcha, né, de utilizar a beira do Guaíba, mesmo tendo a Orla 1 ali. A sociedade queria utilizar uma orla mais central e que tivesse um pavilhão, uma doca, porque aquelas docas são icônicas, são preservadas. O que é preservado naquela doca, o ferril daquilo é do mesmo cara que fez a Torre Eiffel de Paris. E isso é tombado. Então a sociedade queria usufruir daquilo. Era muito importante esse equipamento para o turismo do Rio Grande do Sul, viabilizava e colocava Porto Alegre no circuito, porque o turismo no estado se resumia muito à serra. E a gente tinha que entregar outras coisas. A capital do estado tem que ter um equipamento forte para que faça o turista permanecer na cidade por 1 ou 2 dias, que seja. E isso o embarcadeiro contribuiu muito. E também, através dali, outros cenários, cenário do Pampa, que o Rio Grande do Sul tem que vender como um turismo rural, né? O embarcadeiro se propõe bastante a ser essa mola propulsora disso. Então o governador pensou, bom, vou entregar para a sociedade um equipamento. A gestão é privada, porque a gente sabe que o Estado tem dificuldade, e não é às vezes, não é nem a parte executiva que quer fazer, mas a gente tem que enfrentar às vezes um judiciário que se mete onde não tem que se meter. Então nós conseguimos encontrar um termo aonde a PGE,
a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul validou, passou pelo Tribunal de Contas, passou por vários órgãos fiscalizadores de controle, a aprovação desse, e nos entregaram um modelo de concessão por um prazo de 5 anos. Não tem como tu ganhar num prazo de 5 anos, se tu for pensar como real estate. Sim. Mas como nós somos de eventos, o Planeta Atlântida, eu vou lá e eu monto um circo, num dia, dura 2 dias, eu vou me embora. Levo 3, a gente começa a montar 3, 4 meses antes, ali por novembro, a gente começa a montar o planeta, depois a gente vai embora e volta no outro ano. Como eu tenho essa cultura de eventos, a gente então viu aquilo lá como um espaço para montar eventos. Essa é a nossa praia, essa era a nossa cultura, fazer um grande evento de 5 anos. Então, se tu for lá, se o Iguatemi for lá montar um shopping, não funciona. Não vai montar um negócio com 5 anos de contrato. A gente evento monta. Acabou, aquelas coisas a gente acabou montando mais que até que deveria. A gente não sabe fazer a coisa meia boca, né? Então a gente tem que fazer grande. Tivemos operações lá com grandes investimentos, o 20/9, o Press Café, o Wills, o Eat Kitchen, o Galeto Mamma Mia. São operações que fizeram investimentos pesados. E aí tivemos, e assim, a história do Cais Mauá, às vezes a gente pensa, olha, tem um gato morto aqui, que senão veio a pandemia, quando estava tudo pronto. Eu estava assinando o contrato no gabinete do governador, Eduardo Leite, uns 15 dias depois do Planeta, em 2020, acho que era início de março ou final de fevereiro, assinamos o contrato. No dia 13 de fevereiro foi o fatídico Grenal aquele que veio a pandemia, onde o Marcelo Medeiros, que era presidente do Inter, e o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, pegaram Covid, eles não sabem quem passou para quem ali, mas até isso veio, o Covid, atrapalhar o início das obras. Então, às vezes, o poder público, o judiciário agora se meteu numa situação, nós criamos aí uma regra, assinamos um contrato. Nesse contrato estabelecia-se horários, estabelecia que nós não podíamos cobrar ingresso para acesso ao cais embarcadeiro. Nós obedecemos o horário, não cobramos ingresso, toda a nossa parte a gente cumpria. E a gente tem lá também no contrato que ninguém pode entrar no nosso espaço, porque é um espaço que a área é pública, mas a gestão é privada. E mais, pagamos aluguel, outorga. O cais embarcadeiro paga uma significativa outorga. Eu não lembro de cabeça agora, mas é alguma coisa assim que passa dos 600 mil reais por ano. E tá no portal Transparência. Então não tem, todo mundo pode conferir. Nós pagamos outorga, então a gente banca segurança privada. Então nas nossas regras não podiam, não pode entrar com alimentação lá dentro. Tem que consumir o que está lá dentro. Claro que a gente viabiliza o cais embarcadeiro com forte apoio da Ambev, que é a nossa patrocinadora, um forte apoio da Coca-Cola, que é a nossa patrocinadora, e aí N outras marcas, KTO, Banrisul, claro, mas essas marcas elas vendem lá dentro, a Coca-Cola e a Ambev. E tem um modelo de business, sabe? Eles contam também com a venda, que é significativa, para ajudar a pagar a conta. E agora uma promotora resolveu que não é justo, é uma área, sem analisar todo esse contexto, até inclusive com relação a responsabilidades sanitárias que a gente tem lá dentro. Então, se alguém consome alguma coisa estragada lá, nós temos toda essa responsabilidade. Aí uma promotora resolveu que alguém foi lá e fez uma denúncia que eu quero entrar no cais embarcadeiro com a minha comida, com a minha bebida. Essa promotora levou o caso adiante, foi uma juíza, deu ganho de causa, inclusive até uma decisão tão ideológica, porque a desembargadora cita que ela vê como um preconceito
não deixar com que as pessoas consumam bebidas e alimentos lá dentro. Preconceito, utilizar essa palavra numa decisão judicial. Acho complexo. Então, existem regras. O Brasil tem que saber que foi assinado um contrato. Eu assumi responsabilidades. Eu as cumpro, senão sou penalizado. A outra parte tem que cumprir. A culpa não foi nenhuma do Executivo. Esse assunto transitou no Judiciário. Uma decisão extremamente... E cabe recurso ou o assunto encerrado? A gente já fez. Nós entramos com uma liminar e tal, e teoricamente o assunto está encerrado. Contra vocês? Contra a gente vai permitir que tu entre agora com um sanduíche, com uma coisa assim. Né? Daqui a pouco tu vai poder entrar dentro de um restaurante com um prato de comida. Né? É só o que me faltava. É só o que me faltava. Sim. Mas enfim, acho que não vai ser significativo, cara. O público que frequenta o Cais Embarcadero é um público de primeira qualidade, cara. Então, já está isso rolando há quase um mês aí, foram insignificativas. Sim, mas vender lá ambulante, isso não pode. Isso não pode. Vender o ambulante não pode. Isso não, aí seria demais, cara. Aí fecha a porta. Porque... Mas no meio do caminho também teve um outro incidente, né? Sim. Subiu as águas ali, parece, molhou um pouquinho, né? Como é que foi? Claro que a gente foi uma das operações que mais sofreu em Porto Alegre. Ficamos aí em torno de 4 meses fechados. Quando é que tu percebeu que a coisa era muito séria? Já quando estava chovendo na serra, vocês conseguiram se antecipar ou foram, como todo mundo, a maioria pego de surpresa com a força do fenômeno? Pego de surpresa. A verdade é que a gente aí, no dia 1º de maio, era uma quarta-feira do ano passado, o feriado do 1º de maio, normalmente num feriado, agora esse último feriado aí deu 25 mil pessoas no Cais Embarcadero. Normalmente feriado vai muito bem lá. E nós não abrimos esse dia porque estava chovendo muito. Aí a gente achou, nós fechamos na terça. As chuvas começaram no final de semana antes. Aí, mesmo com chuva, um final de semana antes do 1º de maio, já chovia bastante. Claro que chuva prejudica o movimento do embarcadero, obviamente, né? E aí, mas nós abertos. Aí nós decidimos fechar na terça-feira, porque as previsões eram de chuvas bem significativas, então por uma questão de segurança, fechamos. Na terça-feira, 30 de abril, e 1º de maio, uma quarta, né? Também não íamos abrir. Vamos ver como é que está a situação do parque na quinta, né? Para poder abrir. Na quinta não dava para abrir e começou a vir água. E aí veio a sexta, veio o sábado. No sábado já estourou, né? Sábado já estávamos todos de cabelos em pé. Água por tudo lá, andava de jet ski no meio do embarcadero. Já no sábado? Já no sábado, assim, aí veio. E as águas começaram a baixar uns 40 dias depois só. 40 dias, pois foi longo, né? Aí a gente conseguiu entrar para avaliar o tamanho do estrago. Mas com muita resiliência, com muita dedicação, com vontade de fazer a coisa, né? E numa cooperação surreal da sociedade e todo mundo querendo trazer o embarcadero de volta, a gente voltou. Uma cicatriz difícil de cicatrizar, mas enfim, está consolidado. Ele voltou mais forte ainda, ele está mais bonito, tem mais operações, todo mundo acreditando, né? E nós também. Pouco em Deus. A turma que estava lá já instalada, todos conseguiram voltar? Todos voltaram. Sim, há 3 ou 4 que já não vinham bem, mas que não vinham bem porque as operações, assim, por alguma razão, não davam a resposta. Não voltaram, né? Mas todo mundo, 90% voltou. E tiveram que reinvestir 80% também do que botaram antes de valor? Sim, 70%. De novo. De novo. É começar do zero, por isso a nossa reivindicação de mais prazo. Bom, aí os 5 anos me quebraram. Sim. Aí os 5 anos me quebram. Mesmo no modelo que tu desenvolveu. Sim, porque precisava de 5 anos para mim. Claro, buscar o meu recurso, meu investimento
e um pequeno resultado, que não é o que se pensa, não é grande coisa, mas a gente faz com muito, mas precisamos ter um resultado. Somos uma empresa privada, no regime capitalista, estamos aí buscando resultado, precisamos de resultado para viver, né? Então... E esse pleito já que é bem razoável, né? Convenhamos. Está semi-resolvido, semi-resolvido. Não deram ainda o que a gente precisa minimamente, sim. Alguma coisa foi dada, né? Mas a gente ainda está buscando uma coisa um pouco mais justa. Né? Que o Cais Embarcadero trouxe para o centro da cidade, para o estado em todo, né? Mas especificamente para Porto Alegre e para o centro da cidade. A gente sabe, né, que tem toda uma vontade aí dessa atual administração revitalizar o centro, e eu acho que o Embarcadero contribui muito para isso. Tá? E nós temos números aí, cara, da Associação da Indústria Hoteleira, né, que o Embarcadero contribuiu muito aí para a forte ocupação da rede hoteleira nos finais de semana, que era onde se tinha mais dificuldade. Porto Alegre não tinha, era mais um turismo de negócios do que um turismo efetivamente, né, de entretenimento, de lazer. Depois também o Embarcadero contribuiu muito. Um evento que nós acreditamos e contribuímos foi o Salt Summit, né? Em trazer o Salt Summit para cá. E o Salt Summit foi uma revolução, deu muito certo. E só deu certo porque o Embarcadero existia e conseguiu viabilizar que ali fosse feito no Cais Mauá. Agora vai ter o Paleta Atlântida ali no Cais Mauá. Claro que o Embarcadero é um alicerce, um apoio fundamental para viabilizar esse tipo de evento que acontece nos cais, nos pavilhões ali do lado do Embarcadero. Então essa é a nossa grande contribuição, né, para esse desenvolvimento aí. E colaborando, eu acho que o Salt Summit em Porto Alegre só teve essa repercussão que teve muito em função da localização que ele foi realizado. Todo mundo reconhece isso. Isso aí não tem... Inclusive, eu acho que nem sairia em Porto Alegre se não tivesse. Ia fazer onde? Na Fieres? Teve uma opção de se fazer ali no Internacional, teve uma opção de se fazer no Tecnopuc, né? Mas aí a Maria Benjume, ela é a CEO da State University, a IU International, não lembro o nome da empresa, que é a dona do Salt Summit Madrid, e ela é sócia, né, junto com a Forol, do Zé Renato Off aqui em Porto Alegre, do Salt Summit Brasil. E ela só topou fazer se fosse ali. Sim, é um charme do lugar, na beira do rio, é um negócio que talvez o principal equipamento de Porto Alegre hoje para efeitos de trazer alguém que possa achar e dizer uau, né? Eu acho que é ali, é no Rio, né? E é muito legal e puxa, parabéns, né, Eugênio? Tu é um cara que a gente fala aqui sobre mercado imobiliário, mas o modelo dos teus negócios acabaram transformando as localidades e consequentemente fazendo os mercados imobiliários melhores, mais fortes, porque a vida das pessoas naqueles entornos ficou melhor. E isso valoriza o mercado imobiliário. O mercado imobiliário não se valoriza do nada, né? Se valoriza porque aquele lugar é bom de viver e, felizmente, os teus empreendimentos trazem, além de tudo, essa qualidade de vida, né? Valeu, gente. Obrigado pelo espaço. Muito legal falar de coisas que a gente gosta, que a gente fez com muito carinho, em primeiro lugar, aí, se dedicando aí. Depois vamos ver o aspecto financeiro, mas primeiro tem que fazer. Eugênio, nós temos um patrocinador aqui no nosso podcast, que é o portal O Acionista, que traz matérias sobre o mercado financeiro, indicadores dos mais variáveis. E quando eles souberam que tu virias aqui, disseram que não podiam perder a oportunidade de fazer algumas perguntas. Então, eu vou te passar aqui, qual é o melhor modelo para tornar a parceria público-privada rentável para o investidor? Tudo que conseguir ser mais privado do que público é melhor. Né? Porque não é só a questão do executivo. Tá? Como eu já falei, essas outras áreas meio, judiciário, promotoria, Tribunal de Contas, a gente foi muito feliz. Tá? O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul é muito sério, muito
muito pró-sociedade, muito pró-atividades, né? Mas às vezes a gente encontra muita resistência em algumas outras áreas aí que estão aí do setor público, que estão aí para não fazer, para se perpetuarem nos seus, vendendo uma série de dificuldades, se perpetuam nas suas posições, né? Então tem que ter muita paciência, esse é o termo, paciência para lidar quando o modelo é público-privado. Obrigado. E uma outra pergunta. O mercado de capitais já tem uma maturidade consolidada em vários setores econômicos. Você poderia dizer por que isso não foi conquistado no setor de entretenimento? É um setor que é novo, né? É um setor que precisa muito do ser humano, não é uma máquina, não é uma forma assim, vou fazer uma indústria alimentícia, então tu vai lá, monta um planejamento, tem máquinas e é mais fácil executar. O setor de entretenimento precisa muito de talentos, né? E talentos também, a paciência, ela tem que ser colocada muito na prática para lidar com esses talentos humanos. Mas eu acho que está evoluindo bastante. Está evoluindo bastante, já tiveram algumas experiências. A Opus lançou um fundo, né, junto com a corretora XP. Tivemos alguns obstáculos iniciais, depois está se ajustando. Hoje existem alguns fundos aí que compram turnês de artistas sertanejos, artistas grandes. O volume de recursos que gira em torno disso é grande, né? Hoje um show aí do Gustavo Lima aí é shows que deixam aí 3, 4, 6 milhões de resultado, né? Aqui no Rio Grande do Sul agora tem vai ter o show Teve o Henrique e Juliano em março aí, que foram números significativos. Agora vem a dupla Jorge Mateus, que hoje o gestor é um fundo. Mas é um fundo que precisa de uma produtora por trás. Então, jamais vai sozinho. Tem muitas peculiaridades. Sim, sem os músicos não sai a festa. Sem músico, não, e tem todo o esquema de segurança, licença. Eu quis dizer, os artistas, na verdade, é a produtora, ou seja, não faz uma festa sem o DJ. Nesse caso, a brincadeira é que a produtora, tu é o DJ, né? É o cara que conhece não adianta o cara lá na Faria Lima achar que vai botar um show em pé, né? Sem dúvida, não. E eu gostaria de te passar para as tuas considerações finais aí, se tu tiver alguma coisa para esse encerramento. Gente, agradeço a oportunidade aí, mais uma vez, né? Reforço isso que eu coloquei. Estamos aí abertos para o que precisarem, no Cais Embarcadeiro, no Planeta Atlântida, sempre tentando evoluir, sempre tentando nos modernizar. Esse é o segredo, não dá para parar. É isso aí. Então tá, Valeu. Muito obrigado, Eugênio, pessoal que está nos assistindo aí. Obrigado, até a próxima. Valeu.